Fala desenheiros e desenheiras, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao Multiverso da Loucura, hoje a gente vai trazer não apenas uma, mas 4 versões do Doutor Estranho. Bora conferir? Então separa lápis, borracha e caneta e vem comigo pra prancheta, bora! Depois de montar o esboço utilizando algumas referências do Pinterest, iniciei o processo de pintura pela versão Defensor do Doutor Estranho, utilizando os marcadores da Copic para fazer a base, ganhando tempo e deixando a pintura com um aspecto mais voltado para os quadrinhos, sem me apegar à pintura realista. Depois de fazer a base do desenho, vim com lápis de cor, preenchendo as áreas de sombra e detalhando o desenho. Utilizei também a borracha elétrica para tirar o excesso de lápis de algumas áreas, dando um aspecto de brilho no rosto do personagem. No uniforme, sem segredo, galera. Preenchimento das áreas mais escuras com marcador azul e detalhamento com lápis de cor, tanto nas áreas escuras quanto nas áreas mais claras da vestimenta. Na barba e cavanhaque, bem como no cabelo, utilizei um lápis preto da Faber-Castell bem apontado, detalhando fio a fio, e no cabelo, após preencher toda a parte preta dos fios, utilizei um marcador marrom da Cis para preenchimento do restante do cabelo, e um lápis branco para as áreas de luz. Para a versão do Doutor Estranho, iniciei pela capa, utilizando 2 tons de marcadores, vermelho e vinho. Utilizei também um lápis de cor preto para detalhar a capa e preencher algumas áreas de sombra. Depois, basicamente repeti o mesmo processo da versão Defensor do personagem. Marcador como base da pintura, lápis de cor para detalhar a área de sombra e borracha elétrica para brilho no rosto. Nos cabelos, segui com a mesma sequência. Lápis preto, lápis marrom escuro, marcador marrom para preencher o cabelo e lápis branco para as áreas de luz. Essa foi a versão mais simples de fazer do personagem, não tive nenhum tipo de problema, tudo fluiu tranquilamente. Uma dica que eu deixo aqui é para quando eu for fazer o cavanhaque do Doutor Estranho. Além do lápis bem apontado, faça toda a área de preto primeiro e depois volte com o lápis marrom e um tom mais claro para fazer o preenchimento da pele que fica por baixo do cavanhaque. Isso vai dar um aspecto mais homogêneo para o seu desenho e vai mostrar a sobreposição dos pelos sobre a pele. Vocês podem reparar também que no caso do Doutor Estranho ele tem um tupete todo estiloso e tal. É importante nunca esquecer de fazer a área de sombra embaixo desse cabelo, bem como no começo, ali na raiz, também dá uma sombreadinha com lápis um pouquinho mais escuro para dar um aspecto mais homogêneo, a transição da pele para o cabelo. E procure detalhar o máximo possível os cabelos ali daquela região, também vai dar um aspecto mais natural. E aí veio a versão sinistra do Doutor Estranho. Por ser uma versão sinistra, eu resolvi fazer algo um pouco mais sinistro. Então, quis fazer uma pintura um pouco mais carregada, mais voltada para o cinza ali, para dar aquele aspecto de que falta cor, enfim. Deveria ter feito isso sem usar o marcador como base. Eu explico para vocês o porquê. Quando a gente utiliza o marcador, ele, como o próprio nome diz, fica marcado na folha. Então, independente do tom que você utilize, se você passar uma borracha elétrica por cima da sua pintura com lápis de cor, ele vai ficar mostrando o que está por baixo. E por baixo desse desenho tinha o marcador tom de pele. Então, uma vez que eu não conseguia apagar o que estava por baixo, eu resolvi preencher com cinza e um azul clarinho. Só que quando eu fazia isso, ficava um pouco mais escura a pintura, que era para estar numa área mais clara, entende? Então eu tive que fazer o quê? Escurecer mais ainda as áreas de sombra do desenho. E o aspecto ficou mais escuro do que eu imaginava que ficaria. Deu certo no final? Deu. Porém, poderia ter ficado melhor na minha opinião. Pra barba e cabelo do personagem, sem segredos. A mesma coisa dos outros, a única diferença é que eu demarquei alguns fios mais claros com um estilete de precisão. E aí veio a versão mais divertida na minha opinião, que foi o Doutor Estranho Zumbi. Para fazer essa pele dele eu utilizei marcador como base, mas não em todas as áreas,
Porque eu queria dar um aspecto de morto-vivo mesmo, então eu não queria que a pele ficasse nem totalmente azulada, arroxeada, e nem deixar muitas áreas demarcadas com tom de pele, por mais claro que fosse, para não dar aquele aspecto de que tá vivo, porque não tá. Então aí foi realmente misturar as cores e brincar com as cores. Roxo, azul, ia voltando nas áreas e acabei deixando a pintura muito carregada. Mas aí vem a diferença do que eu falei pra vocês na versão anterior do Doutor Estranho. A borracha elétrica salvou o desenho, porque o que estava precisando era algumas áreas de luz na pele. Então, quando eu utilizei a borracha elétrica, tudo fluiu, ficou sensacional, na minha opinião. Depois foi só fazer o mesmo processo dos outros pro cabelo e eu decidi fazer uma pintura ali em volta do rosto dos personagens para dar um destaque um pouco maior. Então utilizei umas cores que tivessem um pouco mais a ver com cada um e o resultado é esse aí. E agora é aquele momento maroto que eu peço para vocês seguirem o protocolo, galera. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like para fortalecer a cena dos desenhos. Comenta aqui embaixo o que você achou, sua opinião é muito importante para mim. Não esquece de compartilhar com a galera e valeu, falou e fui!